Olá, tudo bem? Meu nome é Ivan Lima e, como sempre, é um prazer estar aqui com você. Agora, deixa eu te perguntar: você tem algum tipo de vício? Cigarro? Bebida? Não. Algum tipo de droga ilícita? Bem, melhor nem responder essa última pergunta, né? Ah lá, olha lá, hein? Brincadeira à parte, a adicção ou vício, caso você não saiba, não ocorre apenas em relação a substâncias. Você também pode ser viciado em várias coisas que geram no seu organismo uma mudança hormonal, emocional, inclusive sexo. Bom, para entender o que falaremos hoje, primeiro eu preciso explicar exatamente o que é vício. A palavra vício tem origem do latim, mais precisamente do termo vitium, que significa falha ou defeito. Para a OMS, o vício é um hábito repetitivo que muda o cotidiano de uma pessoa, tornando-a pior ou degenerada. Em outras palavras, a pessoa viciada muda sua vida para conseguir saciar o prazer instantâneo. O dependente começa a mentir para seus familiares, amigos e pessoas do trabalho, afastando-se de sua vida e tornando o objeto de vício o ponto central da sua existência. A dependência, no entanto, não ocorre apenas com substâncias externas, mas com qualquer coisa que mude o nível hormonal e cause uma sensação de felicidade e satisfação. Nem preciso dizer que é exatamente o que o ato sexual faz. Preciso? Por isso, assim como qualquer droga ilícita ou lícita, qualquer pessoa pode acabar viciada em sexo. Acontece também que, oficialmente falando, o vício, por isso, não é considerado um tipo de doença psicológica, tal como são considerados, por exemplo, os viciados em entorpecentes. Um exemplo claro de diferença seria em relação ao tratamento. Muito pouco, provavelmente, um viciado em sexo deve ser internado em uma clínica, já que o problema se encontra na relação com outras pessoas, diferente do viciado em drogas, que precisa se afastar de certas amizades e mudar seu cotidiano. Ao mesmo tempo, os especialistas consideram que muitas pessoas sofrem de hábitos sexuais exagerados que acabam por atrapalhar suas vidas pessoais. São homens e mulheres que, devido à lascívia constante, acabam vendo suas vidas pessoais serem afetadas. Para elas, foi criado um grupo especial de diagnóstico, chamado em tradução livre de comportamento sexual abusivo. Estima-se que cerca de 2 a 3% da população mundial sofre de algum distúrbio desse tipo. Dessa parcela, a grande maioria é de homens. Conforme estudos, um homem está 2 vezes mais propenso a se viciar em sexo do que as mulheres. Esses dados que eu acabei de citar são em relação apenas a um comportamento sexual extremamente abusivo. Porém, cerca de 16% da população sofre de algum distúrbio sexual, como, por exemplo, o excesso de masturbação. A origem desse tipo de distúrbio ainda é algo muito debatido entre especialistas. Como todo tipo de problema psicológico, alguns pesquisadores acreditam que a raiz dele esteja relacionado às experiências de cada indivíduo na infância e na adolescência. Para esses cientistas, pessoas com distúrbios sexuais normalmente iniciaram a vida sexual mais cedo do que o normal, seja por abuso ou até mesmo por opção própria. Esse início precoce pode alterar as percepções de sexo que a pessoa terá durante sua vida. Para outros especialistas, a razão seria mais física. Estudos feitos mostram que pessoas que possuem esse tipo de comportamento apresentam níveis desbalanceados de certos neurotransmissores e hormônios. Até mesmo algumas pessoas que tomam alguns certos tipos de remédios psiquiátricos que influenciam no nível de
dopamina. Podem desenvolver o vício em sexo ou até mesmo em jogos de azar. O que todos os especialistas concordam, porém, é que o vício em sexo atua na nossa cabeça de uma maneira muito parecida com a dependência de drogas. O cérebro identifica o ato como uma espécie de recompensa que gera um gatilho pela busca incessante desse prazer. Contudo, existe um problema em relação a identificar quando essa busca se torna um problema. Veja bem, no caso de pessoas viciadas em entorpecentes, é fácil identificar o que a dependência está afetando na vida pessoal do indivíduo. Agora, onde precisamente está a diferença entre o desejo natural e saudável por sexo e um comportamento autodestrutivo? Um exemplo dessa dificuldade de identificação, falando ainda em relação ao vício em drogas, é a abstinência, um tipo de surto que a pessoa tem quando está se desintoxicando de algum tipo de substância que causa dependência. Isso não acontece no vício em sexo. Por isso, os especialistas se baseiam mais nos próprios relatos dos diagnosticados com comportamento sexual abusivo. Conforme essas pessoas, a vontade por copular está presente o tempo inteiro. Como resultado disso, a dificuldade de focar no trabalho e nos estudos e de ter uma boa noite de sono. Essas pessoas também relatam se sentirem solitárias quando não fazem sexo e, por isso, mantêm uma busca incessante por relacionamentos que muitas vezes podem ser abusivos. Isso quando o vício não atrapalha qualquer tipo de relacionamento em si. Olha, eu não estou querendo justificar nenhuma pulada de cerca de nenhum parceiro seu aí de casa, né? Porém, fato é que para uma pessoa viciada em sexo, fica difícil seguir na linha, se é que você me entende. Além disso, esse tipo de comportamento aumenta a possibilidade de se adquirir alguma infecção sexual transmissível, deixando tanto o viciado quanto seu companheiro ou companheira vulnerável a se infectar também. Essa relação deturpada com o sexo pode causar ainda vários outros problemas na vida de uma pessoa. Por exemplo, muitos dependentes pelo ato não são precisamente viciados em fazer sexo em si. Alguns possuem um vício em atitudes específicas, como, por exemplo, assistir pessoas transando, um comportamento conhecido como voyeur. Esse tipo de gosto não estaria relacionado a muitos problemas pessoais. No entanto, algumas pessoas possuem prazer em fazer sexo em lugares públicos ou em locais em que correm o risco de serem pegos. Esse ato não é só ruim para a pessoa legalmente falando, mas como também para toda a sociedade, de um jeito que eu acho que nem preciso explicar, não é mesmo? Em âmbito pessoal, o comportamento sexual abusivo também está muito conectado à adição de novos vícios à vida do indivíduo. Uma pessoa que está sempre em busca de sexo tende a estar sempre em lugares com consumo de álcool, como bares e boates. Isso sem falar na prostituição. Existem muitos casos em que as pessoas viciadas em sexo acabaram se encontrando em dificuldade financeira por gastarem demais com profissionais do sexo. Em casos extremos, dependentes relatam que começaram a faltar no trabalho para terem encontros amorosos e muitos acabaram sendo demitidos por não conseguirem mais cumprir suas funções. Ainda sobre a prostituição, principalmente devido ao seu caráter muitas vezes ilegal em vários lugares do mundo, os locais em que são prestados esses tipos de serviços costumam ficar próximos a pontos de vendas de drogas. Infelizmente, a taxa de viciados e viciadas em drogas dentro do mundo da prostituição é muito alta e uma pessoa que é dependente de sexo pode acabar indo por esse caminho também. Como eu também disse mais cedo, existe uma diversa lista de problemas sexuais que vão muito além da dependência do ato em si. A masturbação e os vícios em pornografia vêm se tornando cada vez mais comum nos últimos anos, principalmente devido à facilidade com que esse tipo de conteúdo é encontrado na internet. Então, cuidado, viu? Com os prazeres fáceis e passageiros. Felizmente, com a atenção que os distúrbios psicológicos vêm recebendo nos últimos anos, pessoas que passam por esse tipo de dificuldade têm encontrado mais espaço para contar suas histórias
histórias e ajudar outras pessoas a superarem o mesmo. Então, se você vem sentindo que seu apetite sexual anda meio descontrolado, procure ajuda. Não há motivo para se envergonhar. Além disso, hoje existem muitos profissionais especializados em tratar do assunto, ok? Agora é a sua vez, né? Conta aqui pra gente se você conhece alguém que já passou por algo parecido. Pode ser também aquele amigo que tem um problema, se é que você me entende. Eu vou ficar por aqui, mas logo estou de volta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau!